Olá, meu nome é Nala Nairo e hoje venho contar para vocês um livro que eu li, que eu acabei de ler recentemente, que é Orgulho e Preconceito. E se alguém vier perguntar, sim, eu combinei batom com a capa. Ela fala sobre uma família chamada Família Burnett, que vive no interior da Inglaterra na década do século XVIII. E lá, nessa história, temos uma família com 5 irmãs Bennet, sendo que a personagem principal é a Elizabeth Bennet, uma mulher que é bem perspicaz no tempo onde ela vive, onde o pai dela, o Sr. Bennet, ele apoia que as suas filhas leiam, aprendam, sejam as mulheres com um intelecto maior perante as mulheres da época, falando tanto nas mulheres, sendo as mulheres de ramo mais alto. Eles não são. A família Bennet é considerada tipo uma família rica no local, nesse interior, mas não é. Não chega a ser uma lady, é mais tipo um cavaleiro. O pai dela é um cavaleiro, mas não tem esses títulos reais. Tanto de chegar de lady ou lord até imperador e imperatriz. Eles não têm. E na história conhecemos o Sr. Darcy, que é um lord, que acaba indo para a cidade onde a família Bennet vivem, e Elizabeth vê que ele é um cara muito orgulhoso, tem muito preconceito com a classe que a Elizabeth está. Contanto que a Elizabeth e a família dela não são considerados pobres, tanto nessa época quanto na década de hoje. Seria tipo pessoas com dinheiro, porque a família Bennet tem dinheiro. E acaba que os dois acabam ficando se bicando muito. E como aquele velho ditado diz, quando mais se bicam, mais se beijam. Mais ou menos assim, eu não me lembro agora, fugiu como é o ditado, mas de tanto bicam, uma hora vão se beijar. É mais ou menos assim. E eles acabam se encontrando em bailes, em passeios, na cidade. As irmãs da Elizabeth adoram ficar vendo os militares. Os militares da década de 18, para ser mais claro, da década de 18. Uma coisa boa, que pelo menos nesse exemplar que eu tenho, que eu ganhei de uma familiar, tem tipo desenhos aqui na contracapa, que é bem bonitinho. E uma coisa que aqui tem, que pelo menos nessa edição que eu recebi, se você tá lendo lá na acaba que pode ter frase, tipo, uma frase grande, por exemplo, que eu vou ler aqui pra vocês. O estado de Jane inspirava ainda sérios cuidados e Elizabeth não deixou sua cabeceira senão muito tarde, quando, vendo-a a dormir, resolveu mais por dever que por outra coisa descer até a sala. Sendo que essa frase tem aqui no meio das palavras. E uma coisa boa, pelo menos, eu não sei nos outros, tá bom? Eu recebi esse exemplar. Nesse exemplar aqui que eu li pra falar pra vocês, também tem desenhos meio que simbolizando os personagens e o que tá acontecendo no capítulo. E se vocês perceberem que a escritora de Orgulho e Preconceito se chama Jane Austen, que é uma escritora londrina que ficou bem famosa pela sua escritura, seus livros.
que é algo bem difícil. Não é só nessa época, não. Até hoje é bem difícil encontrar mulheres famosas no ramo da literatura. Sendo que até na literatura poucas pessoas ainda usufruem da literatura. Que é um pouquinho péssimo, devia aumentar. E se vocês perceberem, tem uma personagem chamada Jane como a escritora. Sendo que a escritora colocou a irmã mais bela sendo ela mesma. Meio que ela se auto-inseriu na história, mas sendo mais uma personagem secundária / principal. A Jane aparece muito, mas não tanto a Elizabeth. E meio que mas a história se ocorre mais no interior e ocorrem muitas coisas de você estar lendo e não e usa a língua aqui é mais rebuscada. Não é como o português quando nos países era império, que é vós me seis, quereis algo, vossa majestade. Não é desse tipo, mas ainda assim não é como hoje em dia nos comunicamos e lemos alguns livros. Nessa leitura aqui, neste livro, é um pouco mais rebuscado. Não tanto quanto antigamente, como por exemplo, vós me ser, ainda eles usam você, mas eles usam tipo vossa majestade, senhorita, essa ideia. Meio que parece que é uma mistura de, pelo menos em português, é uma mistura de português arcaico com português de hoje em dia. E constanto que eu tenho esse exemplar aqui da Príncipes. Agora que eu vi que eu nunca ouvi falar dessa editora. Mas se quiser me patrocina. E daí eu posso ler outros livros se ainda estiver em pé. E foi impresso no Brasil, mas da Inglaterra. E tem várias capas. Se você pesquisar Orgulho e Preconceito, vai ter muitas capas. E é muito legal porque ainda tem um cheirinho, hoje em dia não, mas ainda tem, que é cheiro de jornal. Eu sei que hoje em dia o povo não usa mais jornal, usa mais pra colocar coisas de animal e tal, os dejetos de animais, mas quem já sentiu o cheiro de jornal vai entender que tem um cheirão de jornal, não aquele que saiu da impressora, mas tem cheiro de jornal de banco. Se você passar por uma banca e sentir o cheiro do papel, do jornal, é o mesmo cheiro. Tem o maior cheiro de papel de banca, de jornal de banca. Mas isso não é tipo negativo, tipo, ai meu Deus, que cheiro horrível. Não, é um cheiro gostoso, que você fica... E uma coisa que eu achei bem interessante nesse livro é que dos capítulos, por exemplo, no começo tem tipo capítulos pequenininhos, tipo, um é tipo uma página, 2 é 2. Umas vezes e vai seguindo e, por exemplo, o capítulo, vou dar um chute aqui, mas tipo, o capítulo 16 tem 3 páginas, enquanto o 17 tem 6 páginas por capítulo. E ele não tipo separa, tipo, acabou um capítulo, ali aparece um gigante, capítulo tal. Vou dar um exemplo aqui até. Por exemplo, capítulo 16 que eu contei. Tipo, passa aqui, dá um pulinho e já tem capítulo próximo. Não é tipo separadão, como hoje em dia são os livros. É tipo, dá uma pausa, vai um pouco para baixo e capítulo põe o número. E se você, tipo, mas eu gosto de livros, mas eu não tenho muito tempo para ler. Hoje em dia tá um pouco mais... Olha, é pequenininho. Se você, tipo, ficar mais arduamente, você acaba o quê? Em 2 meses? Você não, tipo, você pode largar de degustar a literatura. Não. Você curte. E eu não vou contar
contar o final da história. Vocês vão ter que ler. Mas é bem interessante. Se você viu o filme de Orgulho e Preconceito ou viu a novela de Orgulho e Preconceito que fizeram no Brasil, e sim, fizeram até novela aqui nesse país de Orgulho e Preconceito. O final é nada como dos livros. Eu sei. O final do livro é diferente do final do filme, que é diferente do final da novela brasileira. Eu não sei se fizeram novela de Orgulho e Preconceito nos outros países, mas eu lembro que eu vi essa novela. E é bem interessante. Colocaram até atores que tem desde a minha infância. Colocaram. Mas é bom. Este é outra indicação. Isso aqui é roxo. Roxo mais vinho. Mas é bom. E é isso. Tem uma boa literatura. E leiam e vejam filmes. Que a cultura é boa.